noite a todos, né? Graças a Deus. É com muita alegria, né, que eu recebo a cada um de vocês, a casa cheia, maravilha, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Diva, graças a Deus, como lidar com a ansiedade. Graças a Deus. A primeira leitura é da mentora Celeste Maria, graças a Deus. Boa noite a todos. Necessidade da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os homens bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Graças a Deus. Então, esse texto hoje, né, esse evangelho, ele vem nos trazer o que eu trouxe também a semana passada, né? Essa brandura de coração, nos falar como é que a gente deve prestar a nossa caridade, né? E para que a gente possa conviver em sociedade, é preciso que a gente tenha muita paciência, né? Para a gente viver bem. Então, a paciência é o inverso da ansiedade, né? Então, esse texto hoje, ele vem de encontro ao que vai ser falado agora pela mentora Diva, né? Então, nos pede aqui que não adianta que a gente faça, né? Fazer tudo certinho, mas se você não tiver ali a caridade, não tiver a paciência, não conseguir enxergar a si próprio e ao irmão também, né? Então, a verdadeira caridade, né? Ela dispensa essa ansiedade, né? Que a ansiedade, ela quer antecipar as coisas. E na caridade você consegue esperar, né? Ter fé, você consegue esperar as coisas no tempo certo, né? No tempo que o Cristo vai nos proporcionar. E de acordo com os nossos merecimentos também, né? Seria muito fácil se a gente pedisse as coisas já, né? De imediato a gente recebesse. Então a gente não teria como a gente evoluir, não tem como a gente evoluir se a gente também não passar as dificuldades, né? Que são para o nosso crescimento, né? A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, né? E sair bem, passar por elas, né? E não é castigo, né? O Cristo, ele não castiga ninguém. Ele apenas nos deixa seguir o nosso caminho, mas
Ele não tira as pedras, nós que temos que tirar as pedras do nosso caminho. Ele nos dá força, nos dá sustentabilidade para que a gente saia bem, né? Então basta ter fé e seguir os ensinamentos do Cristo, né? Graças a Deus. Então eu convido a mentora Diva, né, a se retornar. Enquanto isso, vamos fazer uma prece. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho como lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade à luz da doutrina espírita. Hoje vamos refletir sobre um tema muito presente em nossa sociedade, a ansiedade. Quantas vezes nos preocupamos com o amanhã, sofremos por situações que ainda nem aconteceram ou carregamos um peso maior do que conseguimos suportar. A ansiedade é uma realidade humana e, muitas vezes, precisamos de acompanhamento médico e psicológico. A doutrina espírita não nos convida a ignorar esse cuidado. Pelo contrário, ensina que Deus nos oferece diversos recursos para o nosso equilíbrio, incluindo a ciência. Aqui fala um pouquinho sobre a gente procurar ajuda, sobre a gente ir ao médico. Não tem, muitas das vezes tem muita gente que fala, eu estou na religião, eu estou na igreja, eu não preciso procurar um médico, eu não preciso ir no hospital. Você está sentindo isso? Procura um hospital. Não, eu já vi muita gente, principalmente as pessoas que vai nas igrejas evangélicas, às vezes não gostam muito de procurar médico, né? Prefere ficar ali sofrendo, e a gente não descarta isso. A gente deve sim procurar ajuda. A gente deve estar ali procurando a ajuda do Criador, dos mentores, mas também dos profissionais. Eles são capacitados para nos ajudar, para nos dar nós ali um aconselhamento. O psicólogo mesmo ajuda, até conversa com a gente. Ali, às vezes, você aquela ansiedade, você fica ali preso ali. Se você for conversar com o psicólogo, dialogar, você se sai melhor, você se sente bem, por causa que você vai contar uma situação que você passa, que você está ali preso ali naquela situação, e ali você vai se abrir, conversar. É importante isso. Não devemos descartar essa possibilidade. Jesus nos deixou um ensinamento profundo quando diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ele não estava dizendo para sermos irresponsáveis, mas para aprendermos a confiar na providência divina. Então, isso mesmo que o Criador nos deixou, o Cristo vem e nos diz: não inquieteis pelo dia de amanhã. Às vezes nós nem passamos o dia hoje, nem terminamos o dia, nem chegamos a terminar, já estamos pensando o que vai vir amanhã. A ansiedade é tão grande que a gente fica ali sem saber o que fazer, mas já pensando, amanhã eu tenho isso. Eu preciso correr aqui para resolver essa situação, porque amanhã já vem, eu preciso fazer outra coisa.
Então, o Cristo já tinha nos ensinado, já deixou para nós, para a gente não fazer isso, não aquietar os dias de amanhã. Viver o hoje, tentar acalmar o nosso coração, a nossa mente, tentar refletir o que passamos hoje, o que podemos fazer hoje. Que amanhã, o amanhã, quando virá, nós vamos tentar resolver o de amanhã. Mas é o amanhã ainda vai chegar. Nós precisamos amanhecer e ver o que temos para nós no amanhã. É bom, nós precisamos focar no hoje, no agora. O mundo está tão cheio de problemas assim, que carrega nós. Nós ficamos tão carregados de tantas coisas, de tantos afazeres, de tantos problemas, e às vezes a gente esquecemos de tudo, não damos atenção na palavra, não ouvimos os aprendizados. Outra hora, estamos vivendo tão ansioso que às vezes a gente escuta os ensinamentos, mas você nem presta muita atenção, passa despercebido, não sabe ali o que foi falado. Às vezes a gente fica ali querendo focar em outra coisa, ouve aquela palavra ali e passa despercebido. Eu mesma, muitas das vezes, eu já fiz isso com ansiedade. Uma ansiedade que vem e eu querendo resolver a situação de outra pessoa e pensando, às vezes as pessoas chegam perto de mim, conversa, me fala, e eu pensando lá na frente, de repente eu falo, gente, nem entendi nada que aquela pessoa me disse. A mentora Laura Flor é uma dessas, tem hora que ela me chama a atenção, vai ouvir o que eu estou falando? Não, eu não vou repetir. Eu falo, peraí, então fala de novo. Por causa de fico tão ansiosa a resolver algum problema que não estou ouvindo, porque está ali na minha frente. E é o que a gente precisamos focar, é o que está na nossa frente, o que está agora. Eu, fazendo essa palestra, ainda venha pensando, eu fico focada na palestra e pensando. Falei assim, nossa, como veio para mim? Como veio para mim pensar, para mim refletir os meus estudos, refletir na minha vida o que está acontecendo, para mim parar um pouquinho nos meus pensamentos e ver, eu estou certa na minha missão aqui, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo algo para mim, porque não adianta nada, a gente está aqui para a evolução. Aí a gente corre muito atrás de fazer coisas para o outro. Não é errado, é certo ajudar o outro, mas você precisa pensar em você, em primeiro lugar, e ver se você está apto para ajudar o outro, porque senão você vai passar ansioso de resolver o problema do outro, quando chegar ao fim, e você? E aí? Você está lá tão ansioso, tão para baixo, está só os cacos, pensando, eu consegui resolver o problema daquela pessoa, mas eu estou tão cansada, eu estou tão abatida, eu não consigo dormir, eu não consigo focar em mim. Então é isso que nós precisamos acalmar nosso coração, controlar nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente podemos resolver a situação da gente, de nós, no nosso interior. Pensar em nós primeiro, olha, eu estou muito ansioso, eu preciso resolver a situação daquela pessoa, mas primeiro eu vou me acalmar. O que eu posso fazer para me acalmar? Para me controlar ali? Para me resolver? Primeiro eu preciso resolver a minha ansiedade, o meu controle ali. Porque senão, se eu não tenho controle comigo, como que eu posso estar resolvendo o problema do outro? No Espiritismo, compreendemos que somos espíritos imortais, em constante aprendizado. Muitas dificuldades fazem parte do nosso processo de crescimento. Quando entendemos que Deus é justo e bom, passamos a enfrentar os desafios com mais esperança. A oração é um grande remédio para a alma. Quando oramos com sinceridade, acalmamos a mente, fortalecemos o coração e nos ligamos aos bons espíritos, que nos inspiram ao bem.
Outro recurso valioso é o Evangelho no lar. Reservar alguns minutos da semana para estudar os ensinamentos de Jesus em família cria um ambiente de paz e fortalece os nossos pensamentos. Como fala aqui, a oração. A oração é um grande remédio. A nossa prece, né? Quando fazemos uma prece sincera, a gente acalma a mente. Mas nós precisamos saber fazer também. Porque talvez no meio dessa ansiedade, dessa confusão mental que está nos nossos pensamentos, às vezes a gente fica ali tentando fazer uma prece, pedindo, e nós não sabemos como ouvir, não obtemos os resultados. Aí muitas das vezes é onde que a pessoa fala, eu peço tanto, eu faço tanta prece, eu vou buscar e minha vida está do mesmo jeito. Mas você está dando ali a entrada, você está com os pensamentos, na hora da prece ali, você elevou seus pensamentos, os pensamentos positivos, pensamentos bons, porque, como se diz, ninguém invade. Os mentores, o Criador, não invade a sua casa, não invade os seus pensamentos. Precisa você dar liberdade, precisa você convidar. Se você convidou o Cristo para entrar, então dá a passagem. Agora, como que nós vamos preparar para o Criador entrar no nosso lar se nós só pensamos negativo? Se a nossa casa está cheia de coisas pesadas, de coisas negativas, nós alimentando energias negativas, como que nós vamos querer que alguém nos ajude? Os mentores estão ali para nos ajudar. Eu falo por mim mesma, minha mente. Meus pensamentos eram tão pesados, tão confusos, tipo borboletas que não paravam. Os mentores ficavam, eu lembro da Clara Mara, ela ficava tentando trabalhar comigo, me ajudar ali. E ela cobrava sempre de mim, você tem que focar, você precisa pensar positivo, você tem que controlar seus pensamentos para a gente te ajudar. Por quê? Se tiver com os pensamentos negativos, só pensando coisa ruim, como que as energias positivas vai chegar e entrar? Para positividade, nós precisamos alimentar elas. E para alimentar elas, nós temos que ter bons pensamentos, nós temos que ter fé. Essa fé que a gente fala, não é uma fé que eu tenho fé, muita fé. Mas você precisa ter fé e acreditar. Acreditar em você mesmo, eu sou capaz. Eu sou capaz de deixar fazer as coisas melhorar na minha vida. Sou capaz das coisas melhorar na minha família. Porque eu busco e vou aceitar essas energias. Eu tenho que aceitar. Porque não adianta nada se nós buscamos e não aceitamos. Aí não adianta a gente receber, tipo a gente doar amor para quem não quer receber. Você doa, ele não quer, então vai ser desgastado, né? Vai ser jogado fora. Então é isso que nós precisamos focar, pensar. Eu estava pensando, eu mesma pensei muito sobre essa palestra que eu fiz e falei, gente, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Eu tenho fé, eu acredito no Criador, acredito nos mentores. Eu preciso deixar minha mentora trabalhar comigo, então eu preciso mudar meus pensamentos. Eu não quero ansiedade na minha vida. É isso que a gente tem que focar. Eu não quero essa ansiedade. Estou ansiosa, vou conversar com alguém, vou ler um livro. Se eu estou lendo, não está dando certo, ainda continuo ansiosa, vou caminhar. Caminhar faz bem, vou caminhar pela natureza, vou olhar as árvores, vou distrair a minha mente. Que a ansiedade, você precisa distrair seu pensamento. É no pensamento que você deixa essa ansiedade e vai focando, vai vindo. Então, é na mente que você precisa trabalhar. Você trabalha com sua mente. Vou focar numa coisa boa. Vou conversar com alguém.
Vou fazer uma caridade ali, conversar com um vizinho, quem sabe não está precisando de ajuda, a gente vai conversando e o tempo passa, de repente você nem lembra mais que você estava ansioso. É isso que nós precisamos e devemos fazer. Também precisamos vigiar nossos pensamentos. Nem tudo o que imaginamos é realidade. Muitas vezes sofremos por antecipação. A vigilância mental, aliada à oração, ao estudo do Evangelho, nos ajuda a desenvolver confiança. É o que eu falei dos pensamentos. Nós precisamos vigiar nossos pensamentos. Nós precisamos não deixar vir pensamentos negativos para nós. A vigilância mental e fazer as orações. O Evangelho quando a gente abre o Evangelho, o livro dos Espíritos também traz uma resposta, tem as perguntas e tem as respostas para a gente. Tem hora que você está querendo uma resposta ali, pensando em algo, você pega o Evangelho e lê uma passagem, aquilo ali alimenta sua alma. Tira aquela coisa ruim que possa estar perto, possa estar chegando até você, essa energia talvez emanada por alguém, por outras pessoas. Tem muitas pessoas que emanam as energias para a gente. E aí, quando a gente vê aqueles pensamentos, é alguma coisa, a gente pega e faz as preces, pede aos nossos mentores, a gente tem sempre o mentor que acompanha nós, pede para não chegar até nós esses pensamentos, para afastar de nós. A caridade também é um remédio para a ansiedade. Quando ajudamos alguém, saímos do círculo das preocupações e percebemos que podemos ser instrumento do amor de Deus. Se a ansiedade estiver intensa, impedindo a pessoa de viver normalmente, buscar ajuda profissional é um ato de responsabilidade e de amor consigo mesmo. A medicina e a psicologia são instrumentos da providência divina. Para concluir, lembramos que nenhuma tempestade dura para sempre. Jesus permanece conosco em todos os momentos. Confiemos mais, oremos mais, trabalhemos no bem e façamos a nossa parte, entregando a Deus aquilo que está além das nossas forças. É isso que tem hora que a gente se sente tão para baixo, tão cansado, que a gente fica sem forças nenhuma. E aí a gente vai, tem muitas vezes, eu estava lendo umas frases, eu estava lendo e falando, tinha uma senhora que ela pensava eu falo tabaco, é o cigarro, fumava, saía e fumava. Para quê? Por que se faz isso? Eu fico tão ansiosa, que eu preciso fazer isso. Mas isso aí piora a situação. Você está estragando a sua saúde. Você vai estragar seu corpo. De repente você vai ficar pior. Em vez da ansiedade, você causa uma enfermidade maior. Uma enfermidade para o espírito, para o seu corpo ali. Então não adianta buscar nos vícios. Muitas das vezes as pessoas, os jovens buscam muito isso nos vícios. E em vez de procurar ajuda, às vezes tem vergonha de ir procurar ajuda com uma pessoa e procura nos vícios. E acaba indo mais profundo, sem ter saída. Tem uns que tiram a sua própria vida por causa disso, essa ansiedade desenfreada que tem, que aí vai procurando coisas erradas, vai fundando tanto, que de repente vê, estou sem saída, não tem para onde ir. E acha que se fazer isso, se tirar
a sua vida ali, que vai ser uma solução. Para quem não tem os estudos, que não tem os aprendizados, não está aprendendo igual a gente, nós aqui estamos aprendendo e sabemos que não é assim. Que não adianta, se você está sofrendo aqui, tenta resolver aqui, você está aqui em terra, você tem tempo. Procura ajuda, procura uma pessoa, conversa, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? A gente está aqui, igual nós estamos aqui nessa reunião, toda quinta tem os nossos ensinamentos, os nossos estudos. Estamos aqui para ajudar cada um. Não somos sábios, não. Estamos para aprender. Aprender com cada um de vocês e vocês também aprender um pouquinho que a gente sabe. É um aprendendo com o outro, mas é no diálogo que a gente aprende. É você chegar, procurar. Tem muitos que não adianta, tem muitos jovens, e esses dias mesmo um jovem tirou sua vida. Não adianta, porque é um sofrimento maior, não é fácil. Piora, fala, vou melhorar. Se eu partir daqui, eu vou melhorar, vou acabar com tudo. Não é assim, é um engano. Então, nós temos essa oportunidade, o Criador deu-nos essa oportunidade de estarmos em terra, de estar aprendendo, de poder evoluir, poder passar para o outro. Então, vamos aproveitar cada oportunidade que tivermos aqui. Se virmos alguém precisando da gente, que vamos falar, você quer ajuda? Vamos oferecer. O que nós aprendemos aqui, nós podemos passar. Isso aqui nós lemos, nós aprendemos e nós temos fé e confiança, e é com amor que a gente passa para cada um. Então, pode chegar e falar, olha, se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Podemos fazer isso e devemos fazer isso. Para o médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, a ansiedade é a pressa de quem ainda não aprendeu a confiar. Eles ensinam que o ansioso sofre por antecipação ao tentar controlar o futuro e esquece que tudo ocorre no tempo certo da sabedoria divina. Para lidar com a ansiedade, os ensinamentos baseados na obra de Chico Xavier recomendam desenvolver a confiança, fé, cultivar a certeza de que há um amparo espiritual e que Deus cuida do nosso bem-estar. Entregar as inquietações reduz o peso do dia a dia. Viver o agora, focar no presente, pois excesso de preocupação com o futuro tira o foco das ações úteis que você pode realizar hoje. Lembre que tudo é passageiro, diante de dificuldades, e lembrança de que isso também passa. Traz conforto e alívio para o coração. Então, nós devemos pensar assim, tudo vai passar. Não adianta nós ficar preocupados, não adianta nós ficar ansiosos. Nós temos que ter calma, ter paciência, vai dar certo e confiança. A fé nossa é nós ter confiança em nós. Se nós chegamos até aqui, nós vamos conseguir vencer o que tiver para vencer. Nós somos fortes para isso. Só precisamos acreditar em nós, ter fé no Criador e seguir em frente, sem viver o amanhã. Viver o hoje. O amanhã virá. Como disse o Divaldo, eu estava assistindo a palestra dele e ele fala, eu agradeço todos os dias, quando amanhecia, que ele agradecia. Falava, hoje eu ainda estou aqui, agradeço o Criador porque eu ainda estou em terra. Vou ter tempo de fazer mais alguma coisa para mim e para o próximo. É isso que nós devemos aprender. Nós devemos aprender que cada manhã que acordamos, a gente fala, ainda estou aqui. E vou fazer o melhor que eu puder. Com paciência, com calma, com tranquilidade.
que tudo dará certo. Esses dias para trás, eu estava tão ansiosa, tão preocupada. Na segunda lua, a mentora falou comigo que eu precisava conversar, que eu precisava contar minha situação. Que eu estava passando na minha cabeça, estava uma bagunça. Pensando, preocupada. E eu conversei com ela, falei, e nós, os mentores, fizemos uma prece de cura, de libertação. E eu falei assim, gente, como a mentora sabe de todas as coisas, até dos meus pensamentos bagunçados e que eu estava muito ansiosa, preocupada. E depois tudo deu certo. No outro dia eu falei, olha para você ver, a gente sofre por antecipação e acaba as coisas dando tudo certo. O que tiver de ser, vai ser. Não adianta nós se matar hoje e não dormir a noite inteira, preocupada. O que tiver, não vai adiantar. Nossa preocupação, nossa cabeça vai adiantar o quê? Vai adiantar a gente acordar cansada, não dorme direito, você acorda estressada, cabeça pesada, você toda cansada, quebrada, passa o dia inteiro aquele cansaço, aquele peso, né? Isso que nós carrega, isso que nós encontramos. Se nós ficarmos desse jeito, preocupada, antecipadamente, com coisas que nós nem vamos saber o que vai acontecer. Não adianta a gente pensar assim. São coisas que a gente vê no dia a dia da gente. A gente passa por essas situações e de repente a gente fala, olha, não sei por que eu fiquei desse jeito, não ia adiantar nada e tudo resolveu do jeito que era para ser resolvido. Então não adianta. É isso que eu estava lendo e pensando, falando, gente, essa palestra sobre como lidar com a ansiedade é isso. É para mim ficar mais tranquila, é para mim ter confiança no que eu estou fazendo, no que eu estou aprendendo. Se eu estou aqui, eu escolhi esse caminho, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé, ter confiança, acreditar em mim. Então é isso que eu quero que todos vocês também façam. Acredite em vocês. Vocês estão aqui. Vocês são capazes. Vocês estão em terra para aprendizado, para aprender, para passar por outro. E vocês todos são capazes. Todos nós que estamos aqui, se estamos em terra, é porque temos capacidade de vencer cada obstáculo. Fazer a sua parte, aceitar o que não pode mudar, entender que aquilo que realmente pertence a você chegará no momento certo, sem a necessidade de disputa ou ansiedade. É o que eu falo sempre. Não precisamos ter pressa, não precisamos ficar ansiosos. Nós precisamos aprender, confiar e ter fé. Às vezes não é fácil, eu sei também. Eu sei que não é fácil. Mas é como o Criador nos fala, não aquietais para o dia de amanhã. Vamos viver hoje. E como eu falei, vamos não dar brecha para os pensamentos negativos. Vamos fazer o que for melhor para nós entender os nossos pensamentos, sempre com pensamentos bons, pensamentos do bem, não deixar esses pensamentos entrar na nossa mente. É necessário ser forte e continuar. Mantenha seus pensamentos elevados. Aprenda a valorizar o que você já tem e pare imediatamente de lamentar pelo que perdeu. Olhe com amor para tudo à sua volta. Pense nos pontos positivos e veja o que é possível fazer a partir dele. Quando eu escrevi essa parte aqui, eu ainda pensei, quando fala, olhe com amor para tudo à sua volta e pense nos pontos positivos. É aí que você tem que pensar, você tem que olhar
tudo em sua volta. Como era e como está agora. Os pensamentos antes negativos traziam muito conflito, muita discórdia. Hoje, a gente aprendendo que esses pensamentos não podem chegar até nós pensamos mais positivos, as coisas vai fluindo, vai melhorando. A nossa casa fica um pouco mais leve, as pessoas ficam mais saudáveis, até no diálogo do dia a dia. Muitas das vezes a gente, na casa da gente, não sabia nem conversar direito, às vezes era um olhava para o outro e não sabia dar bom dia. Hoje não, hoje a gente já fala, nossa, como é bom falar bom dia para alguém, né? Como é bom você cumprimentar, sorrir. Isso é importante. Dentro do seu lar, você precisa acordar, bom dia, acorda, sorri para o outro. Né? Muitas das vezes as pessoas passam, nem olham para a gente. Acorda do jeito que está, sai correndo na correria. Não devemos ser assim, devemos primeiro começar no dia a dia nosso, no nosso lar, conversar, dialogar com nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso lado, compreender que eles estão ali é porque precisamos deles ali. Se está do nosso lado, dando nosso apoio, dando nosso amor. Tem uns que às vezes até a gente responde a gente umas conversa meio errada ali, mas o que a gente faz? Deixa passar, sopra para lá. Não quero esses pensamentos, não quero esses que cheguem até a mim. A mim eu só vou colher coisas boas. Se vir falando coisas mal para mim, eu deixo passar. Não levo para mim, não. Eu, mas a mentora, sempre conversamos lá em casa e eu falo com ela sobre isso. Tem hora que nós duas conversando e aí ela fala. Tem hora que ela fala, gente, ele falou isso comigo. Eu falo, e para que você ouviu? Finge que não está ouvindo. Deixa passar, deixa o vento levar. A gente precisa filtrar coisas boas, pensamentos bons. Se for palavra que nos machuca, não fingimos que não estamos escutando. Fingimos que nem está falando comigo. Não são para mim. Para mim, eu recebo palavras de amor, de conforto, carinho. É isso que eu emano para outro. Por que eu vou receber coisas ruins? Se eu mando para outras pessoas energias positivas, amor, confiança. Por que eu vou receber negatividade? Recebo não. Eu quero receber também palavras bonitas. Se for palavras feias, eu deixo passar, deixo que o vento leve para longe de mim. Não adianta ficar preso ao que deu errado. Pense no que ainda pode dar certo. Se a vida lhe trouxe um limão, faça uma limonada. Não perca tempo procurando culpados. Use esse tempo para encontrar soluções. Perceba que você pode controlar suas emoções. Você pode agora mesmo escolher o silêncio, a calma, a serenidade. São pensamentos positivos que lhe trarão a força e esperança para continuar. Solte o peso do negativo, perdoe, desapegue do que já passou e siga em frente, mais leves, mais confiante e mais positivo. É isso que eu tenho para falar para vocês. Não pega esses pensamentos negativos, pega sempre positivos. Não deixe a ansiedade atrapalhar a vida de cada um de vocês, as nossas vidas. Vamos trabalhar firme, vamos ouvir o que o Cristo está falando para a gente sempre no Evangelho. Toda vez falo o Evangelho aqui, uma palavra de amor, de carinho, para que a gente possa ser forte. Então, não deixe essa ansiedade destruir o que a gente construiu. Porque se nós pegarmos e esquecemos tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos aqui, e, como é que fala?
o que nós trabalhamos para colher, o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós trabalhamos, em vez de nós colher os bons frutos, nós vamos o quê? Esquecer esses frutos e vamos pensar só, alimentar essas ansiedades, alimentar esse peso. Para que isso? Não podemos alimentar esse peso. Nós precisamos colher o que nós plantou. Nós estamos plantando coisas boas. Nós estamos plantando aqui para nós aprender a nós ser nós mesmos, olhar dentro de nós. Então é isso que nós devemos seguir em frente, é olhar para nós. Olha, eu não quero coisa ruim para mim. Se eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Então, primeiro, eu não quero para mim. O que eu não quero para mim, eu não quero mal para mim, eu não quero mal para ninguém. Então, é isso que nós devemos fazer. É querer o bem sempre para nós, para nosso irmão, e ajudar nessa caminhada de cada um. O mundo está cheio de pessoas ansiosas, de correria. Vamos conversar mais com eles. Olha, acalma seu coração, acalma, fica tranquilo. Porque essa ansiedade não nos leva a caminho nenhum. Não precisamos dessa ansiedade. Nós precisamos ter fé e acreditar. Acreditar em nós, acreditar no Criador, nos nossos mentores. Vamos praticar o Evangelho no lar. Uma tardinha, vamos pegar o Evangelho, vamos sentar ali junto com a nossa família, mesmo que talvez eles não venham, mas você senta ali naquele cantinho, faz ali o Evangelho, faz a sua prece, põe uma água, frutifica a água frutificada é uma bênção para todos nós. Fala também para os passos na casa espírita. Como vocês já vêm aqui, recebem, isso é uma paz que nós temos. É um carinho imenso quando a gente recebemos esses passos. A gente vai mais leve, mais tranquilo. Então, que vocês busquem isso, que venha para receber os passos. Tomar água frutificada é muito bom, dá uma leveza, uma tranquilidade para todos nós. Então, que a gente não abre mão disso. No lar também, hora do Evangelho, a gente coloca um copo de água e a gente mesmo fazendo o Evangelho e fazendo as preces, e toma aquela água ou oferece para alguém. É muito bom. É uma bênção. Quando você está ali fazendo o Evangelho, os mentores, os espíritos, os bons espíritos estão por perto. E estão ali frutificando aquele copo com água que você coloca. Você pode oferecer para uma pessoa que está precisando, que a gente vê que está precisando, que está necessitado. A gente pode tomar. Muitas vezes eu faço para as crianças, tem hora que elas estão bem, às vezes meia ruinzinha. As minha filha mesmo, ela me liga e me fala. Eu falo, pega um copo de água, vamos fazer uma oração. Eu faço a oração e ela também dá. E ajuda muito. Nós temos muito exemplo para falar sobre isso, sobre a minha família, sobre os meus netos, que graças a Deus, graças aos mentores, a gente conseguiu uma bênção muito grande na minha família. Eu só tenho que agradecer. E essa ansiedade que passa na vida da gente, às vezes a gente descuida muito e depois a gente pensa, gente, não precisamos disso, não precisamos ser tão ansiosos. Nós conseguimos vencer essa ansiedade. Nós conseguimos vencer muita coisa acreditando e tendo fé. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos vocês, agradeço aos mentores que sempre estão presentes, agradeço aos desencarnados também que estão aqui e convido a mentora para estar vindo aqui à frente. Graças a Deus.
Deus, né? Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês presentes. Neste momento, quero que vocês vão até o lar de Jesus, a entrada do lar, que essas energias curadoras cheguem até lá. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem de uma filha. Ela morou nessas terras e depois ela deslocou para uma cidade maior. Mas as suas raízes são daqui, dessa comunidade. Graças a Deus. E ela vem nos falando sobre a ansiedade. Ela fala que desde muito cedo, desde criança, que ela convivia com a ansiedade. Como diz ela, com os pensamentos aflorados, mais negativos do que positivos. Ela veio sua infância, como ela diz, com todo o carinho, com todo o amor, mas ela sentia as energias fluindo mais negativo. E ela fala que em uma dessas conversas, né, ela procurou a sua matriarca para as conversas. Só que a matriarca não entendia o que ela queria dizer. Ela sentia na solidão, ela sentia muito vazia, ela não conseguia ter as amizades, os colegas, porque quando ela começava a brincar, vinha energia negativa. E os pensamentos fluíam negativos. E ela acabava desanimando das brincadeiras. E ela fala que numa tarde ela teve a conversa, né, com a sua matriarca novamente, pedindo forças, pedindo que ela ajudasse. A matriarca deixou de castigo por 3 dias. E ela fala que isso fez que ela alimentasse mais energias negativas. Ela fala que essa distância, né, de outros irmãos, da comunidade em si, ela começou a sentir cada vez mais sozinha. Olha para você ver. E ela fala que quando ela já ficou na juventude, ela escolheu lecionar, passar o conhecimento às crianças. Ela achava que dessa forma os pensamentos negativos iam, como ele diz, sair dos seus pensamentos, né, as ações negativas. Procurou novamente a matriarca e seus familiares. E toda vez que ela procurava, porque ela não conseguia lidar sozinha. Ela queria uma ajuda profissional, ela queria que aquilo passasse, mas cada vez isso era mais frequente, os pensamentos. E ela fala que assim, ela teve as conversas e ela deslocou dessa cidade, foi para uma cidade grande, onde ela escolheu ter sua família, né? Seus filhos, seu companheiro, muito presente na sua caminhada, mas ela já trazia esse vazio, essa solidão dentro dela. E ela fala que mesmo com as suas forças, ela não conseguiu lidar sozinha. E ela fez, como ele diz, a passagem dessa terra, a sua escolha. E ela fala que os seus pensamentos era solidão, os seus pensamentos eram fraquezas, os seus pensamentos era distanciamento. E quando muitas vezes que ela chegava em uns laços familiares,
todo mundo já começava a apontar. Não tinha qualidades em seus laços familiares. Então, por isso, ela sentia incapaz. Ela sentia que ela sempre dava trabalho a todos. E ela foi perdendo as suas forças. Olha para você que triste tudo isso. E ela fala que ela ficou muito feliz. Não é a primeira vez que ela está na casa. Ela já esteve na casa. Ela já deixou mensagem através das meninas da casa. Bem no início, quando não tinha nenhum de vocês visitantes. Era só as meninas. E ela veio pedindo as forças. E com as suas forças, a sua matriarca veio algumas vezes na casa, mas ela não quis alimentar as energias, pelas vaidades da comunidade. E ela fala que hoje ela está novamente aqui, passando a cada um de vocês essa mensagem, para vocês ter a superação, para vocês recomeçar sempre, quando o maior desafio é você mesmo. E você enfrente esse medo, essa solidão com amor. Quando ela diz isso, ela fala para nós alimentar esse amor a nós mesmos. Que buscamos dentro de nós esse amor, através do Cristo. Que nós não distanciamos do Criador com os nossos pensamentos e nem com as nossas ações. Eu venho aqui, nesse dia de hoje, transmitir a cada um de vocês essa mensagem. Sejam fortes, sejam capazes, corajosos para vencer os desafios e sempre recomeçar o que não está legal na vida de vocês. E quando nós falamos isso, é com muita dor. Por quê? Nós, igual ela lhe diz, inúmeras vezes procurou essa ajuda e não encontrou. Então, o que ela alimentou? Uma energia negativa, né? Com os pensamentos. E achava que dessa forma ela poderia ser feliz. Hoje, ela pede para seus filhos, que precisa muito dessa força, desse preenchimento nesse dia de hoje, emanando esse amor a eles. Eles se sentem abandonados, porque os seus familiares também não transmitem o amor a eles. Então, olha para você ver que ela não tinha noção que se ela desistisse dessa vida, seus filhos iam ficar sem esse amor, sem, né? Olha para você como é difícil. Podemos, neste momento, entrar em sintonia, transmitir, né, esse amor, essa luz divina a essa filha necessitada. É através de uma sua mentora que ela está aqui presente. Ela não consegue estar aqui. Por isso, vamos emanar todo o amor, toda a cura, toda a libertação nesse dia de hoje. Eu acredito em cada um de vocês que estão aqui. Esse chamado não é só a mim, mas a cada um dos seus mentores que estão aqui presentes. Precisamos dessas forças. Precisamos compartilhar esse amor. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal.
porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço imensamente a cada um de vocês presentes. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de vocês, aos seus familiares, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Em especial, nesse dia de hoje, eu lhe agradeço, né, imensamente a confiança e o amor emanado a mim e todos os mentores da casa. Quando eu digo isso, algumas luas atrás, tivemos uma mensagem a uma filha que está aqui nesse dia de hoje presente. Que ela ia estar recebendo uma filha para trazer todo o amor, todo o conforto a ela. Ela estava como lhe disse, sofrendo os lutos, né? E ela precisava ser preenchida recebendo essa filha. Agradeço imensamente a confiança, o amor e a dedicação a cada um de vocês. Sinto, como lhe disse, prazerosa, né? A receber essa filha desse dia de hoje. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Tem a mentora, né, da mentora Celeste Maria. Ela vai estar fazendo a leitura para cada um de vocês para encerramento nesse dia de hoje. Priorize o urgente. Deixe o importante para depois. A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. A matéria-prima da vida é o tempo. E saber administrá-lo com sabedoria pode nos levar aos horizontes mais distantes. Nem sempre tentar realizar tarefas grandiosas ou buscar atalhos nos levará mais depressa. Jamais devemos ignorar que as pequenas coisas que podemos fazer no dia a dia podem ter, no futuro, importância imprevisível. A vida é um livro que deve ser lido página a página para ser compreendido. Dessa forma, será possível vivê-la, pois não se pode empreendê-la através da leitura dinâmica. Priorizar o urgente é saber que só podemos assentar o segundo tijolo após o primeiro. É esse passo a passo que alicerça a caminhada e agrega valor real à vida. Não se consegue ser bem-sucedido com solidez percorrendo curtas etapas com voo de galinha. O êxito seguro não é mais do que a recompensa natural pelo tempo investido em fazer algo direito. É preciso escolher o destino e percorrer o caminho da vida com a convicção de que, mais cedo ou mais tarde, enfim, chegaremos ao destino desejado. Graças a Deus. Agradeço a todos, né? Agradeço pela minha oportunidade. Agradeço a todos que vieram hoje, né? E que vocês levem essa mensagem, né? E que reflitam, que entre mesmo no coração de vocês, né? Cada palavra, né? Hoje a palestra foi muito bonita, como sempre, né? Mas trouxe para nós muita coisa para que a gente possa refletir, né? Porque a ansiedade, ela acaba com o nosso tempo, né? E o nosso tempo, ele é precioso, como fala aqui. A vida tem que ser, né, vivida dia a dia. Então, cada minuto é importante, cada dia é importante, que nós possamos fazer, né, o que for mais importante, né? Não precipitar em nada, porque tudo vai chegar. Nós vamos chegar onde desejamos, mas não precisa ter pressa, né? Fazer direito, né? Porque quando a gente tem pressa, muitas vezes a gente não saboreia o tempo, né? Então a gente dá saltos. Não adianta dar saltos, porque quando a gente dá um salto, a gente vai ter que voltar lá atrás para corrigir. Então nós vamos perder tempo. O que a gente faça, dá um passo curto, né? De cada vez. Aí nós vamos aprendendo devagar. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver que foi precioso, que nós sabemos, né? Não saltamos nada, né? Então, é como, quando a gente precipita com essa ansiedade, é como colar na prova, né? Posso até tirar um 10, mas se me perguntar, eu não sei nada, né?
Então, quando a gente estuda, né, mesmo que você tira um 5, mas que aquele 5 é seu, né? É o que você aprendeu. Então, fica, né, essa reflexão para hoje, né? E graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos. Graças a Deus.